Fala pessoal, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. IPCA cai 0,29% em setembro e registra a terceira deflação mensal consecutiva. E ainda tem fogo no parquinho. Pesquisa IPEC aponta que 3 em cada 4 eleitores admitem votar em um candidato para o adversário não ganhar a presidência da República. Será que isso mudou alguma coisa na eleição? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Gani já fica babando para falar sobre isso também. Também a gente vai falar sobre José Dirceu, lembra dele? Daqui a pouco a gente vai falar dele também. O negócio vai ser bom hoje, ó. Já fica ligado porque a gente quer fogo nesse parquinho. Se você já tá chegando aqui para assistir a gente, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já deixa aí a sua mensagem de amor aqui pra gente no nosso chat. O Guerreiro de Fé já tá falando, chega de política, amanhã vocês falam. Ah não, cara, amanhã eu tô de folga, amanhã eu não venho. Não quero saber. Daqui a pouquinho a gente vai falar então um pouquinho de tudo, mas vamos começar com a parte econômica, porque vamos começar com o nosso giro de notícias, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, que caiu 0,29% em setembro. De acordo com o IBGE, trata-se da terceira deflação seguida e praticamente em linha com as projeções do mercado de 0,30%. A queda foi menos intensa do que as registradas em julho e agosto. Segundo o IBGE, o IPCA acumula alta de 4,09% nos primeiros 9 meses do ano. Com isso, o indicador desacelerou a alta acumulada em 12 meses, até setembro, para 7,17%, de 8,73% no mês anterior, permanecendo então acima do teto da meta de inflação do Banco Central para 21, de 3,50%. Na passagem de agosto para setembro, 4 dos 9 grupos pesquisados apresentaram queda, sendo que o maior impacto e a maior variação vieram de transportes. Assim como nos meses anteriores, o resultado é consequência da redução no preço dos combustíveis, menos 8,50%. A gasolina, menos 8,33%, contribuiu com um impacto negativo mais intenso no índice de setembro, menos 0,42 pontos percentuais. É isso aí! Vamos chamar então os nossos... então tudo bem, eles falaram que não é para eu chamar. Enquanto isso, vamos bater um papo aqui no chat, então. Participa pela mão. Vai. Vamos dar o nosso boa tarde aqui pro pessoal. Adilson, boa tarde, investidores. Olha o Arthur Brito aqui também. San Martin falando assim, vocês chegaram tarde, hoje pela manhã já teve fogo no parquinho. Poxa... eu tava escrevendo os jornais, não dava. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, não dá. Clóvis também tá por aqui, o Arthur Brito também, Carlos Damasceno, boa tarde a todos. Potiguara, Juarez Távora, o Manuel Oliveira, o Manuel... agora falaram que eu posso chamar, mas não vou chamar não. Lígia também tá por aqui, o outro aqui que eu não vou falar o nome, Rogério Torres, Peter Santana, Rodrigo M, tem quem mais? Guerreiro de Fé, a Glenda também tá pra... ou o Eduardo também, Eduardo Pulig também, Ezequiel Santos, salve, salve galera, Mauro, Cabral tá de boca cheia hoje, ele tava comendo agora há pouco. Não tava não. Não tava? Não. Então é coisa de... Bebendo água só. Ah, é? Eu só quero saber, Pode câmera aí, já tudo. pode nós três ou não? Agora pode. O maluco lá, ficou com o cabelinho na régua, vocês sabiam disso, quem que tá aí atrás? Cabelinho na régua, agora tem um auxiliar que trabalha com ele. Os dois foram cortar cabelo juntinho sábado. Brincadeira. Mas só um detalhe, morram de inveja.
Morram de inveja. Helder falou que quinta-feira participa do 710. Olha! Morram de inveja. Helder Bull. Helder vai provar pra todo mundo que ele não é um robô. Ele falou que quinta-feira participa do 710. Que Helder é o segundo. Eu acho que quem me dá... Às vezes eu falo com o Helder antes da minha esposa. Porque quando eu tô preparando o 710, eu me fecho no quarto umas 6h20 pra preparar. Às vezes Lorene já acordou, mas sabe que eu tô preparando, não vai lá falar comigo. E eu dou bom dia pro Helder, às vezes antes do que dá pra minha esposa. Que beleza. O Helder J. Menezes fala, rapaz, os caras não falam meu nome. Helder J. Menezes. Helder. Boa tarde pra você. É porque você tem o mesmo nome do outro Helder. O Helder que nós achamos que é robô. Mas que não é robô. Eu acho que ele é o Barsi, mano. Que todo dia ele compra ação. Ele é o Barsi. Eu acho que essa é a minha, né? Essa é a sua. Eu hoje tô sem câmera. Não, você Quem senta aqui fica sem câmera. Eu só fico na geralzona. Você fica na geralzona. Repara que são três. Uma geral. Ó, essa daqui é a do Daniel. Daniel, olha pra ela. Já tô olhando. Ó, viu? Aquela ali é a geralzona, a do meio. E aquela é a sua. Então hoje, quem fica nesse lugar não tem câmera particular. Quem fica nesse lugar só tem a geralzona. Boa! Bom, vamos falar... Curso de câmera para Alan Gani. BMC Produção. Boa! Vamos lá. Vamos começar então falando do IPCA. Queria saber quais são as... Se você quiser olhar para essa câmera também, você pode. Para falar, né? Mas para falar na aberta, eu falo essa aqui, olhando nessa. Isso, aí você olha para aquela. Quando você eu quero falar na aberta. É essa. É isso. Então fala. Pronto, então fala. Então é isso, né? Isso é o IPCA. IPCA é isso. Fazer esse programa hoje não tá afim. Puta preguiça que eu tô. Então vamos lá, IPCA é isso. Vai lá, vamos então lá. vamos brincar. Nós quatro. Baita preguiça. Baita. Então, IPCA veio bom, veio negativo. Só o setor de serviços um pouquinho a leve do esperado. Uma alta em relação ao mês passado. Acabou. Beijo. Tchau. Tema 2. Bora. Poxa. É assim? Eu não tenho assunto pro programa inteiro assim. Gente, eu tô parecendo o ACM Neto nessa câmera, olha. Tô bem... Mas vamos falar, senão ele vai tomar a cartada ele é o elo perdido, sabia? O ACM Neto é o elo perdido. Eu posso contar uma piada aqui e ser censurado depois? Depende, vai derrubar a gente no YouTube? Não sei, a ACM Neto é o elo perdido entre um anão e uma pessoa não. Porque você não sabe onde é que ele se encaixa. Não é tão pesado assim, vai. Não, até que não. Mas você sabe que agora que você falou a gente falou do Neto, eu vi esses dias o pessoal da Globo News estava falando sobre o fato dele ter se declarado pardo. E aí ele falou que ela falou que ele estava bronzeado. Cara, a apresentadora caiu na risada no Globo News. Foi maravilhoso. Tá aí na internet, procurem aí, maravilhoso. Pô, velho. Vamos lá então, vai. Gani, fala aí do IPCA. Pô, IPCA, mais do que a deflação esperada, Morales, eu não tenho aqui porque eu esqueci o computador em cima aqui, mas eu não tenho os números de cabeça, mas eu sei o que aconteceu. Os números? As medidas de núcleos foram muito boas. Então, eu gosto de olhar 3 medidas de núcleos, né? Só explicando aí como a audiência é rotativa. As medidas de núcleos, a gente faz alguns cálculos sobre o índice cheio para ter uma outra análise da inflação. Por que isso? Pelo seguinte, pode ser que a inflação foi puxada por alguns itens agrícolas. Então teve um problema de safra agrícola, o tomate disparou, a cebola disparou, sei lá, e o feijão disparou. Aí o que acontece? A gente vai falar que isso é um processo inflacionário? Não, isso é um ajuste de preços relativos. Por quê? Porque houve um problema de oferta, os preços subiram, mas não é que a demanda estava aquecida, não é expansão monetária, não é nada disso. Então, da mesma maneira que os preços subiram de uma maneira pontual, eles vão cair. Mas isso não é um processo inflacionário. Por quê? Porque um processo inflacionário, ele tem que ser persistente e generalizado. Mas pode ser
porque como o índice é uma média ponderada de itens, pode ser que esses itens subiram muito e puxaram o índice para cima. Então, a gente precisa ter um outro olhar, tanto no caso de deflação quanto no caso de inflação. Será que essa deflação foi puxada apenas por alguns itens específicos ou não? É porque está tendo menos altas em outros itens. Então, a gente usa as medidas de núcleo para isso. Então, por exemplo, tem médias aparadas com suavização. Então, a gente pega o índice e corta 20% do peso acumulado em cada cauda e vê o que sobrou no centrão, ali no core. Aí, você recalcula a inflação. Deu positivo, é claro, não está no cenário deflacionário. Mas em relação ao mês anterior, Morales, desacelerou, a alta foi menor. Aí eu olho, outro que eu adoro olhar é o difusão, que é a porcentagem de itens com variação positiva. Para ver o quanto que está espalhada a inflação. O difusão abaixo de 60%. Confere aí. 62,9%. 62,9%. Mas tinha sido 65,3%. Então, assim, você vê como o difusão, ele está quase ali na casa dos 60%. Então, de novo, a inflação menos espalhada. E o terceiro que eu gosto de olhar é mais dois. É o expurgo alimentos e preços administrados. Por que expurgar alimentos e preços administrados? Porque são itens que não são sensíveis à política monetária. Por exemplo, se você subir a Selic, Morales, vai afetar o preço da passagem de ônibus? Não. Por quê? Porque é por decreto. Então, subiu a Selic para 40%, você continua comendo arroz e feijão, né? Sim. Porque é um item básico. Então, a gente tira esses itens para saber que só sobraram aqueles itens que são sensíveis à política monetária. Então, se eu já tirei preços administrados e alimentação no domicílio, o expurgo está alto, opa, preocupante. Tá? Mas não é o caso, expurgo desacelerando também. E outro que eu gosto é o que eles chamam de X03. Ele agrega os itens de serviços e bens industriais. Por exemplo, carro, cabeleireiro, psicólogo, médico, dentista e tal. Por que isso, Morales? Por que só serviços e bens industriais? Porque são itens muito sensíveis à demanda. É demanda na veia. Boa. E se é sensível à demanda, é sensível à política monetária. E se está desacelerando, Morales, o que está acontecendo? Política Selic já está fazendo efeito. 1,08 para 0,70. Para 0,70, para baita, né? 1,08 para 0,70, que o Cabral trouxe aqui. Então, é essa aqui, pô, eu não sei por onde é. Entendeu? Então... olha pra qualquer lugar, os caras lá que se virem, maluco. Você entendeu? Eles cortam. Ficam ali no WhatsApp os dois juntinhos. Então, rapaz, assim, a inflação está arrefecendo. Excelente notícia. Então, não só a deflação no índice cheio, porque ela poderia estar mascarada por alguns itens, mas não. Os núcleos estão mostrando um arrefecimento da inflação. A única coisa que eu não gostei da inflação foi serviços. Mas desacelerou também, não desacelerou? Não, acelerou. Só serviços. 0,28 para 0,40. E inflação de serviço, a notícia boa dessa aceleração significa que a economia está andando. Sim. A economia está andando, o CAGED e PNAD está provando isso. Mas ao mesmo tempo é um pé atrás. Só não é desesperador que 0,40 não é um número alto. Não dá para ir para pânico. 0,40 não muda meta Selic em lugar, quer dizer, no Brasil não muda nunca. Em alguns lugares do mundo 0,40 é muita taxa. Então não muda a trajetória dos juros. Mas o problema é que veio de 0,80, veio para 0,28, que é 0,80 em julho, 0,28 em agosto e subiu para 0,40 em setembro. Espero que mantenha 0,40, 0,30, mais do que normal. Ninguém morre. Só não quero ver aquele 1, 2% que a gente vê antes do serviço. Legal. Mas no conjunto da obra, boa notícia. O Rubão aqui ele está perguntando o seguinte: em quais setores ou itens esses números bons de inflação estão maquiados e quais vão custar mais caro mais para frente quando a conta chegar? Não tem aí um maquiado, né? Eu sei o que ele quer dizer com maquiado. O que nós temos é a gasolina, ela foi... Eu vou falar uma besteira e vou consertar a besteira imediatamente. Ela foi maquiada em julho devido a um congresso, mas é um maquiado unânime, que foi aprovado e vai ser para sempre. Então ele foi maquiado porque ele foi forçado na pancada. ICMS era de J e veio para teto de 17. Então maquiaram ele. Mas é um maquiado que a maquiagem não vai cair. Essa maquiagem não vai borrar no futuro. Ah, entendi o que ele falou. Isso. Porque a maquiagem não vai borrar no futuro. Porque tá lá, é para sempre. PIS, COFINS com Bolsonaro não volta. Tenho praticamente certeza disso. Botar a mão no fogo eu não ponho por ninguém. Mas para mim é praticamente certo. O Lula é uma incógnita.
O Darkstone fala assim, a dúvida é se o petróleo continuar a subir, o impacto se a Petrobras elevar o combustível. Aí não tem maquiagem, né? Aí é uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, que a gente sente também, como todo mundo está assistindo, né? Eu acho que a maquiagem que ele está querendo dizer é o seguinte, que foi na canetada ali, mas tudo bem, aprovado pelo Congresso Nacional, etc., como o Cabral falou, que forçou a gasolina para baixo e trouxe esse efeito deflacionário. Sim. E aí eu também concordo com o Cabral, não volta isso daí, né? Então, o governo já deixou claro, tal, se o Bolsonaro for eleito, não volta. 2, agora as medidas de... Por isso que é importante ver a medida de núcleo. Por quê? Tá, o índice cheio foi puxado por conta da deflação de combustíveis, é verdade. Mas vamos tirar então combustíveis? Tiramos do índice. Tá, tem inflação, mas bem menor do que no mês passado, arrefecendo, perdendo força, entendeu? Então você tem um componente que não é só a gasolina que está jogando para baixo. Política monetária está começando a fazer efeito. Isso é muito bom. Boa, excelente. Isso é excelente. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, se não tiver outra pergunta, acho que não. Falar um pouquinho sobre o minério de ferro na Bolsa de Dalian, que recuou hoje, né, frente a uma máxima de 2 meses, enquanto outros insumos siderúrgicos também caíram, já que a China intensificou as restrições contra a Covid-19 para conter uma nova onda de surtos antes de um congresso crucial do Partido Comunista. O minério de ferro mais negociado para janeiro em Dalian encerrou as negociações com queda de 2,5% após 5 sessões consecutivas de ganhos. O benchmark de minério de ferro para novembro na Bolsa de Singapura caiu 2,6%, a 94,45 dólares a tonelada. Esperava-se que os traders permanecessem no modo de espera para ver, atentos às mudanças de política envolvendo as rigorosas restrições ao Covid-19 da China, diante do Congresso, que começa em 16 de outubro. Essa questão aí da China, ela continua a ser bem polêmica, né? Você continuar com essas restrições aí e tendo em vista aí que a gente tem um mundo aguardando pelos chineses, né? Para tudo, né? Pô, olha só, 92 casos todos assintomáticos. No norte, colado à Mongólia. Vai lavar a louça, maluco. Lá no norte, colado à Mongólia, todos assintomáticos, todos. Resumindo, você pode viver a vida que nada acontece. É uma loucura isso, meu irmão. Não, e olha só se você comparar aqui, o Brasil registrou em 24 horas 482 novos casos. E eles com 9 90. mortes. Não faz sentido algum. 9 mortes, o que é uma notícia muito boa em vista de tempos em tempos. Nenhuma morte é bem-vinda por doença assim. Mas isso mostra friamente que a analisando o número, toca a vida, maluco. Vacina ajudou muito para os antivacinas. Continua. Quando as coisas começam... Vai começar, né? Você gosta de provocar o povo. Porque tava muito calmo o bate-papo, tá todo perguntando cadê o Helder. Helder falou pra mim que ia trabalhar hoje. Eu gosto quando o pessoal... Agora é o seguinte, quando a gente se depara com uma medida que é um absurdo, que é estúpida, que não faz sentido, que é maluca, o que a gente começa a fazer? A gente começa a levantar hipóteses também, para tentar explicar o absurdo. O que não faz sentido. Não faz, e aí, não faz sentido. Aí é onde surgem ditas as teorias das conspirações, porque geralmente uma teoria da conspiração ela surge justamente com uma coisa que é absurda. Você fala, é tão absurdo isso que deve ter alguma explicação. Uma das teorias da conspiração, hipótese que levanta, a China está fazendo um experimento social com a sua população, preparando a população, fica agora todo mundo, agora sai e tal, num caso de um conflito com os Estados Unidos. Não estou falando que eu concordo com isso, eu estou falando que o que eu já ouvi de hipótese. Mas eu já escutei história de inflação para tentar baixar preço, o mundo inteiro vai entrar numa recessão do caramba, ela vai recuperar todo o petróleo, tudo comprando lá embaixo, que para mim é uma viagem do caramba. Ok? Porque se, você brincar de recessão, você cria uma instabilidade social enlouquecedora, mano.
Então já vi 300 histórias aí que Covid foi implantado. Então, eu particularmente acho que eles são surtados mesmo. Não, tem umas coisas que não... É igual a burrada que faz a Europa em relação à guerra Rússia e Ucrânia, né, apoiando a insanidade completa, se autodestruindo, né? Então o colega aqui mandou aqui a Greta falou que não queria energia nuclear na Alemanha. Então chama a Greta lá, grande engenheira a Greta, né, com grande experiência de vida, para tentar consertar a Nord Stream, negociar com o Putin, né? Acho que a Greta poderia fazer esse papel tão importante para a humanidade, comover a humanidade, né? E acabar com esse conflito, ou não sei. Não, ela tá certa num mundo perfeito, né? No mundo idealizado, que é o mundo infantil, que é o mundo adolescente, ela tá certa. No mundo real, no mundo adulto, não. Aí, obrigado, você levantou, essa foi ótima. Agora, é o seguinte, ô Morales, o que eu tava falando da Greta mesmo? Que você, de vez em quando, viaja, mano. O que eu falei da Greta? Era Porque a Greta queria falar sobre... A gente tá falando sobre... Não, lembrei. Aí a gente fala o seguinte... Aí a gente fala o seguinte, ó. Bom, peraí. A Europa, com todos os problemas que ela tá certo? Aí, como é que ela tá apoiando medidas que estão indo contra ela mesma? Entendeu? Simplesmente, tá bom, pra penalizar o Putin, ok, mas eu vou me autodestruir, porque os Estados Unidos ficam numa situação mais confortável. Aí você começa a ter teoria da conspiração. Mas às vezes é só incompetência mesmo, como você falou. É burrice mesmo. É do burocrata que vive no mundo idealizado. Ele acha que se a gente fizer isso não tem consequência. Isso é muito comum. Quem fala muito isso é o Taleb. O Taleb sempre fala. O erro das análises você faz uma análise estática sem pensar na consequência, que o outro lado reage. Entendeu? Eu venho aqui, te maltrato, um tapa em você, Morales. Eu não estou pensando nas consequências, concorda? Sim. Vai ter consequência. Fala, aí o Morales saiu e tal, mas vai ter consequência. Então a mesma coisa desse pessoal que analisa o mundo sem pensar nas consequências a posteriori. Então às vezes não é teoria da conspiração, é incompetência mesmo. O Caio falou uma coisa assim, Greta é a Lisa Simpson. E parece mesmo, porque na realidade ela tem as coisas que ela fala, até falando por falar agora, porque ela fala coisas que são realmente interessantes, né? Mas num mundo perfeito. No mundo perfeitinho dela ali. Num mundo perfeito, mas não existe esse... Partinho de brinquedo dela, é perfeito. Numa situação como essa que o mundo está vivendo agora... Dare you, lembra? Dare you. Não dá. How dare you? Quer dizer, só que o problema é a partir do momento que o mundo começou a levar a Greta a sério. Esse é o problema, não é a Greta. Porque tá cheio de adolescente, vou usar uma palavra feia aqui, tá? Não, cuspindo, não, ia usar outra. Cuspindo regra pra tudo. Que não arruma nem o próprio quarto e cuspe regra, tem o conselho de todo mundo. O problema é o mundo levar essa geração podre de mimada a sério. Sim. Esse é o problema, dos adultos levarem eles a sério. Então, assim, como sempre o Cabral gosta de dizer, primeiro vamos lavar a louça, para depois consertar o mundo. Eu acho que é aquele negócio, né? Ela tem ideias interessantes, é bacana, tudo bem. Deve ser levada em consideração as falas, porém, ela não tem uma experiência de vida... Eu divirjo nesse primeiro ponto. Não. A questão de ideias. Sim. Ideias são interessantes. Eu não levo a sério as ideias dela. Não, tudo bem. Mas entendi teu ponto. Mas não tem experiência, não sabe o que está acontecendo para ter aí... É interessante. Enfim, que nem a gente tava falando aqui esses dias aqui. Eu vou arranjar encrenca com o chat, eu não vou falar isso. Deixa pra lá. Não, arruma, o chat gosta de você. Então eu vou falar. Você falar. viu o dia que você faltou? O chat se fala, saudades. Eu gosto. A pessoa gosta de você. É que nem quando as pessoas comparam a direita com a esquerda. Eu não tenho nada contra. Cada área tem a sua visão diferente. Mas eu costumo dizer que a esquerda, ela tem uma teoria maravilhosa. Ela é muito mais bonita do que a direita.
Como teoria. teoria. Vírgula, Como igualdade. como teoria, mas não Mas funciona. não, perfeito. Não Mauro. é? Vocês não concordam? Aqui a No gente mundo ideal, vai bem. Perfeito. Exatamente, me lembrei agora do programa da Xuxa, Xuxa no mundo da imaginação. Então, funcionaria no mundo da imaginação, Vai muito bem. né? Então a esquerda Você não já quis funciona. ser Paquito? Paquito? É, você não Xuxa, não, eu sou no da mundo época da Xuxa, mas você imaginação? sabe o que eu queria na época Você queria da ser Xuxa? Paquito, mano? Não. Não? Você queria ser o que? O Zangado? o quê? Nada, não, nenhum. Você sabe o que eu queria? Eu queria era comer o café da manhã da Eu também Xuxa. tinha isso daí. Eu não lembro Café da disso, manhã. dessa É, cena, não. você lembra? Lembro, água de Cara, coco. Mas era ao vivo? Ao vivo. Não era ao vivo. Não, mas sei lá, era bonito. Não, era bonito. Ela fazia uma mesa gigante ali e começava a falar. Gente, era maravilhoso. Agora, e sabe isso que você falou? Gente, eu lembro. me deu até Olha fome como são agora. algumas coisas intuitivas. Devia ter uns 10, 11 anos no colégio, tinha um professor super marxista, fazia lavagem cerebral e tal. E aí ele defendendo o comunismo, a gente não sabia muito bem, e aquele mundo perfeito, lindo, todo mundo vivia rico, igual, né? E aí, naquela. Criança tem muito disso, às vezes tem uma coisa, né, que você não consegue explicar. Como é que a criança pensou nisso, né? E eu, na minha ingenuidade, falei assim, tá bom, mas da onde que viria tantos recursos? Quer dizer, eu não tinha noção de escassez no mundo, mas veio um negócio. Mas de onde que viria tanta coisa? Eu não estudava essas coisas, imagina, criança. De onde que viria tantas coisas para suprir todas essas necessidades? Sabe o que ele me falou? Juro por Deus, eu sei o nome desse cara. Porque depois eu cruzei com ele mais tarde, ele fez direito, professor de colégio e tal, cruzei com ele na fé. Sabe o que ele me respondeu? Da Lua. Da Lua? De outros planetas, juro por Deus, essa foi a resposta do cara. Mas você sabe que é uma coisa assim bem interessante, essa questão da parte esquerda. Eu lembro, vocês assistiam Jornada nas Estrelas? Jornada nas Estrelas. Não é zoeira não, viu, gente? Spock. O Spock, enfim. A economia deles é baseada na esquerda. Eles trabalham, todos eles trabalham, mas eles não têm nem moeda. Não tem moeda corrente. E eles falam isso na série. Bom, Putz, eu nunca reparei isso. Mas mano. o que Jornada nas Estrelas é? Ficção científica. é isso aí. Bom, vamos a lá. gente tá na hora de fazer o quê? Intervalo. Intervalo. Vamos todos juntos? Todos juntos. Então Mas vai. você que fala. Então tá bom. Então, Não, a câmera aberta, Câmera câmera aberta. aberta. Pessoal, vamos pro intervalo? BMC News. Informação que gera valor. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta aqui pro BMC Market. Intervalo aqui sempre é muito divertido. Se tivesse aqui um bastidores do intervalo. Podia, né? Põe nós três. Quando for, tipo, como é eu vou falar dos outros para dar de exemplo. Jovem Pan, pode falar, ué. Alguns lugares. Agora estamos pro YouTube. YouTube não para. Não para no YouTube e isso, a televisão também, que tem a propaganda. Rádio também. Aí continua a conversa dos bastidores. Rádio também faz isso. O CBN faz isso direto, a Rádio Bandeirantes. Então no YouTube eles não param. Direto, aí vira papo informal, alguma coisa mais leve. Para poder legal. Não fugir do script da televisão. É muito legal. Gente, não, eu falei eu encontrei aqui a água do Gani. Olha assim, gente, não parece lancheira? É época do meu professor. Lá, eu guardei desde aquela época. Nossa Senhora! Vamos lá. E só de falar uma coisa dessa garrafa, o pessoal fica aí, Alan contra a ISD, ó, é de cano, toda ISD. E tá escrito Greta. Olha, tá escrito Greta aqui do lado. Tá escrito Greta e o símbolo dela. Greta Colégio, tá escrito ali da lancheira dele. A mãe dele preparou a lancheira pro Gani vir hoje pro trabalho. Ele fala e perde lá. Testando os limites do RH. Estamos de volta com o segundo bloco de Testando os Limites do RH aqui na FMC. Olha lá. Vamos fazer o seguinte, vem pra essa câmera enquanto eu dou umas informações, porque é o seguinte, que é o que a gente vai falar agora. Dados da pesquisa IPEC, contratada pela TV Globo, indicam que 3 entre 4 eleitores devem ser grandes as chances de votar em um candidato para que o adversário não ganhe a eleição para a presidência da República. Eu falei isso aqui outro dia, hein? Para 46% do eleitorado brasileiro é muito alta a probabilidade de votar no ex-presidente Lula para que o atual presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito. A taxa dos que dizem ser alta a probabilidade de votar no atual presidente para evitar uma vitória petista é de 33%. A taxa dos que dizem ser muito alta a probabilidade de votar no petista para evitar a vitória de Bolsonaro cresce entre moradores do Nordeste, 44%, para começar a polêmica, pessoas com renda familiar de até um salário mínimo, 39%, católicos, 38% e pretos e pardos, 36%. O percentual dos que dizem ser muito alta a probabilidade de votar em Bolsonaro para que o ex-presidente não volte ao Palácio do Planalto é maior entre os mais ricos, com renda familiar de mais de 5 salários mínimos, 46%, os evangélicos, 43%, moradores da região sul, 38%, e pessoas com ensino superior, 37%. Volto a falar de quando a gente estava mudando aí dessa questão da eleição, porque a eleição estava errada e tudo mais, tal.
Tudo bem, ok. Vamos contestar essa parte. Mas que muita gente votou em cima da hora pro Bolsonaro, isso foi. Mas não milhões. Não. Mas não milhões. Não, eles falaram que pode ser até 15%. Pô, Morales, 15% eu voto você num tá me ponto. falando 150 milhões. Mas tava 35%. Você tá me falando 22 milhões e meio de pessoas Eu tô votaram no voto falando da manhã. 22 milhões. Peraí. Morales, eu voto num ponto. Vamos lá. Se fosse só nesta eleição que isso tivesse acontecido, a tua hipótese eu acharia super válida. Falando, verdade. Muita gente mudou o voto de última hora. Legal, tem uma explicação. Mas sistematicamente esses institutos, eles erram há anos, desde 2014. Sistematicamente há esse erro, e aí o que é mais grave, eu desafio alguém aqui a trazer um erro que tenha beneficiado um candidato de direita. Não teve. O erro sempre beneficia um candidato de esquerda. Foi assim com a Aécio Dilma, foi assim com o Witzel, foi assim com o Zema, tudo em 2018, foi assim com o Dória em 2016, foi assim com o Bolsonaro em 2018, foi assim agora com o Bolsonaro. É sempre Tarcísio. Fez uma diferença muito grande. O Márcio França estava na frente do astronauta. Muito. E o astronauta põe nós três. Todo mundo fazendo voto útil, todo mundo fazendo voto útil no astronauta e não votando na Janaína, muita gente. Pra quê? Pro Márcio França não ganhar. Assim, então, tem alguma coisa aí que está errada, porque o viés é sempre para o mesmo lado. Então é o que isso daí? É conluio dos institutos de pesquisa, são institutos de pesquisas ligados a grandes grupos de comunicação, claramente com viés ideológico, ou não? É uma amostragem muito mal feita? Não sei. Mas que tem que investigar isso daí, tem, porque assim, tá grotesco. E parou. Para eu dar uma recomendação pública de investimento, eu prestei um exame. E parou em Brasília hoje, hein? Hoje de manhã eu chamei a Kelly lá de Brasília, e a Kelly falou que o Arthur Lira deu uma segurada na investigação. Hoje ele faltou? Não. Ela falou que ele fez nos bastidores, é que assim, né? eu não sei como é que tá agora, mas na hora, foi de manhã isso, né? A Kelly Ecali, nossa repórter de Brasília, ela trouxe a informação de que tinha aí segurado, mas que ia ter de manhã agora o Arthur Lira ia fazer uma reunião e tal, mas que ele tinha segurado isso daí. Eu vou dizer o seguinte, proibir pesquisa, tem horror a isso, nem bote isso na mesa, cheio de regulações, intimidar, não, mas tem que entender o que está acontecendo, porque não é possível estes erros. E é uma coisa muito séria, porque manipula o voto. Pesquisa acadêmica não tem método para ser aprovada, medicação não tem método. Você dá uma opinião de mercado financeiro, você também não tem uma série de restrições, né, para eu poder dar uma recomendação pública, a mesma coisa. Então tem que prestar contas à sociedade. Alguma coisa está acontecendo. Um erro é sempre para o mesmo lado. Eu não conheço um caso de um erro que tenha beneficiado a direita. Agora esses caras são burros demais se eles estiverem manipulando uma pesquisa dessa. Por que eles são burros demais se estiverem manipulando isso? Porque eles ganham muito mais dinheiro fora da eleição do que na eleição. É isso que eu não entendo. Então, a questão da manipulação para instituto eu acho que assim, podem estar manipulando? Pode. Eu não ponho mão no fogo por ninguém, continuo dizendo isso. Mas eles são burros aceitarem uma proposta dessa. Porque eles fazem pesquisa de eleição de pesado de abril a outubro. E entre outubro e 2 anos depois, é pesquisa encomendada pela BMC para saber o público que ela atende, pesquisa encomendada pela Magazine Luiza para entender o público que ela atende, pesquisa encomendada pela Coca-Cola para ver se o refrigerante tal está tendo aceitação, pesquisa feita pela, sei lá, pelo um curso que ganha e dá aula para ver se tem público. Eles ganham mais dinheiro aqui. Só que imagina o seguinte, você é presidente da CIA, você é presidente da Magazine Luiza. Caramba, aquele Instituto Ibope errou tudo para trás, vai acertar meu produto? Por que eu vou contratar? Então eu acho que sim, se for maldade, a gente tem que ter recebido muito dinheiro. Mas muito para compensar 2 anos de nada. Porque a Datafolha e Ibope ganha muito mais dinheiro em coisas de dia a dia do que na eleição, coisa que a gente não enxerga, que é coisa fechada. A Magazine Luiza que contratou. Então, assim, se erraram de propósito, caramba, eles têm que ter muita grana
por fora muita promessa para frente. Não, então é complicado. Mas quem acabou perdendo mais nessa questão das pesquisas, no caso na parte prática que foi nas eleições, é que quem perdeu nisso tudo foi o Lula. Porque o crescimento em relação às pesquisas do Bolsonaro foi muito grande. Não, mas E já tem muitos, no caso, especialistas falando que pode ter uma virada nessas eleições. Ele não foi prejudicado pelas pesquisas. Esse é o ponto. O Lula não foi prejudicado. Agora, a virada, qual que é o... Assim, o Lula tem vantagem. Tem vantagem, Ele tem vantagem, sai com 5 milhões de votos na frente, tem os eleitores do Ciro que podem migrar, embora tenha uma discordância, né? A gente discutiu isso ontem, que muita gente do Ciro poderia estar indo para o Bolsonaro. Agora, tem 30 milhões de abstenções, que são votos a serem conquistados. Tem uma análise que é o seguinte: os caciques da política não gostam de perder, né? Então eles estariam indo, o Centrão tá junto com o Bolsonaro, né? Esse Centrão mais ativo, esses caras, né? Valdemar da Costa Neto e tal, estão indo pro lado do Bolsonaro, não gostam de perder porque já sentem esse cheiro de vitória. Outro ponto é a máquina partidária. Sim. Então deputados de direita que foram eleitos e que estavam cuidando só da sua campanha, agora eles estão muito mais interessados numa vitória do Bolsonaro, porque seria mais fácil para eles, né? Eles teriam uma relação melhor com o executivo, eles trabalhariam em prol do presidente. E a questão também dos governadores e prefeitos. Então, como teve muito governador mais à direita que ganhou, mais pró-Bolsonaro, eles botariam a máquina partidária para trabalhar em função deles. Mas assim, completamente indefinido. Não gosto de fugir de previsão, né? Geralmente eu falo, não, acho que é isso, mas nesse caso não tenho ideia, tá em aberto. Tá bem em aberto, com certeza. O pessoal fala aqui pra gente, vamos fazer uma pesquisa aqui no chat. Gente, não dá, pelo seguinte, a gente percebe que a maior parte aqui do nosso chat é mais puxado para Bolsonaro do que Lula. E é bem mais nichado. A gente sabe que é mais gente voltada ao mercado financeiro. O mercado financeiro é totalmente, não totalmente, mas uma grande maioria esmagadora aí é voltada aí para Bolsonaro. Então ficaria discrepante. Então teria que ser uma outra forma de pesquisa. E fora que TSE não pode dar um rolo do caramba depois. Essas coisas dão um rolo, gente, dão um rolo mesmo. Às vezes o pessoal fala, mas o Congresso deveria investigar e tal. Eu acho que ainda vai ter muita coisa para aparecer mais para frente, porque o erro para Senado, para governador, foi muito grande. Foi, assim, pega um outro caso, da esquerda, não sei o quê, mas majoritariamente quem é que está reclamando? É a direita, evidentemente. Exatamente. E reclamando há anos disso, né? É que agora chegou num ponto, gente, é isso que está emblemático, chegou num ponto de levar para o Congresso Nacional. Olha a gravidade da coisa. Sim. Porque já ninguém mais entende como erro. Se chegou num ponto onde a sociedade civil faz uma pressão para que haja uma CPI, porque no final das contas os congressistas estão agindo movidos pela sociedade. Então, é algo que está chamando muita atenção. Sim. Isso tem que mudar, isso tem que melhorar o método. Censura tem horror a isso aí. Censurar pesquisas, tô fora. Não, agora, eu acho que não tem que aprimorar isso daí. Não pode censurar nada. A partir do momento quando as pessoas falam de censura, gente, não falem em censura. Isso é terrível. É por isso que quando as pessoas falam assim, Globo lixo, gente, pensa um pouquinho antes de falar. A gente precisa ter todas, mesmo concordando ou não, tem que ter todas. É importante que a gente tenha. Mas que de preferência só assistam a BMC. Tem que ter todas. Não, sábado à noite vem minhas filhas no Altas Horas também. Elas apareceram. Vai ser nesse sábado? Foi sábado passado. Já foi? Já foi. Então tá. Papai, uma foi até lá no púlpito. Ameaçou ela, quando ela desceu da escada, ela chegou pra irmã, minha esposa foi na gravação, né? Eu vou bem falar que você é muito chata. Aí fui até lá, aí falou, vai dar droga depois quando chegar em casa. Quando eu fui dela, não, só mandou um beijo. Olha só. Eu queria muito que ela falasse, essa é a sensação, que as duas fossem e caíssem no pau ao vivo no público. E um cara falou, o economista novinho, obrigado pelo novinho, 43 anos amanhã, mas
Obrigado carinha pelo novinho. de 57. Obrigado, querido. Mas Um beijo pra você. Tá bem. Ó, eu queria falar também, ainda nesse assunto de política, que o ex-ministro José Dirceu falou em uma videoconferência. Mas agora ou depois do intervalo? Não, agora. Eu quero mostrar agora. Ele falou em uma videoconferência que se Lula vencer a corrida para o Palácio do Planalto, ele será o Lula 2. Vamos ver o que ele disse. Então, eu acho natural que a campanha vá para os centros. Agora, o Lula não admitiu nomear ministro, nem admitiu assumir compromissos, seja sobre manutenção do teto. Pelo contrário, nas entrelinhas do discurso dele, ele deixa claro, né, que investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde não é gasto, entendeu? E que o país precisa dos bancos públicos, precisa, e também deixa claro o papel da Petrobras, da Eletrobras. Eu acho que a nossa campanha se mantém na linha que foi definida. Polêmico, Alan Gani? Previsível, né? Previsível tá aí. Pera! Depois do intervalo. Chama aí o intervalo. Pessoal, vamos pro intervalo. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Último bloco aqui do BMC Market desta terça-feira é... Gani, vamos lá. Você gostou do que o... Não, eu concordo com o que ele falou. Poucas vezes que eu concordo com o Dirceu, mas eu concordo. Como eu já venho sinalizando há tempos, não será um governo Lula 1. Não é um governo Lula 1, é um governo muito mais à esquerda. Aliás, o governo Lula 1 vai até 2005. Porque o Guido Mantega, né, eu até coloquei isso no meu Twitter hoje, é o mesmo ministro da Economia, e quem conduz a economia é o ministro da Economia, antigo era o ministro da Fazenda antes, e ele é o mesmo ministro de 2005 até o governo Dilma, com exceção ali quando entra depois o Levi para consertar e não deu tempo. Então, né, no segundo mandato, mas é uma coisa só ali, é o Guido Mantega. Então não vejo que é esse Lula de primeiro mandato, não. E ali não apareceram os problemas de uma política mais estatizante, mais envolvimentista, porque a gente estava numa conjuntura internacional extremamente favorável de 2003 a 2007, 2008, mais ou menos, antes de estourar para valer a crise dos Estados Unidos. Então, vejo que não há motivos, e o PT conhece a máquina por dentro hoje. Já conhece, há 13 anos esteve lá, já sabe como manejar a máquina. Então eu vejo que é muito mais cara de segundo mandato do que de primeiro. E quem está falando isso? Não sou eu. Boulos está falando isso. Quem está falando isso? O Dirceu está falando isso. Está falando claramente. E se a gente pegar as próprias falas do Lula, como o próprio Zé Dirceu falou, nas entrelinhas está ali, está claro. Agora, tem gestor aí que é muito bom para gerir fundo, mas não entende nada de política, que acha que vai ser esse Lula, enfim. A Veja já estava colocando semana passada, acho que foi semana passada, se eu não me engano, que o Zé Dirceu tá com muito medo se o Lula não for eleito. Por quê, né? O Zé Dirceu falou isso? Por que será? Acho que não vai acontecer nada com o Zé Dirceu também. Se ele não for eleito. Tá quase, se não estiver prescrevendo daqui a pouco as histórias dele. Será que ele não ganha? Todo mundo. Mas será que ele não ganha um ministério? Se o Lula for eleito. Eu acho que não, mas ele fica daquele bastidores influente, mas sem cargo. Ele tem muito poder, né? Ele tem muito poder. Ele tem uma frase que eu acho também, do ponto de vista pedagógico, excelente. Ele fala assim, existe uma grande diferença entre ganhar a eleição e conquistar o poder. Poder não é só ter a presidência da República. A presidência da República é uma parte ali. Poder significa Congresso, poder significa Supremo, poder significa uma série de juízes, promotores na justiça, né? Você ter alinhado a sua ideologia. Poder significa militância na redação de jornais. Poder significa o padre da tua igreja fazendo ideologia. Isso é poder. Poder é controle. Então, não necessariamente você ter um cargo significa poder. Né? A não ser que seja uma ditadura, evidentemente. Acho que cargo ele não ganha, mas vai morar em Brasília, vai. Ah, com certeza. Tem muita gente aí. Mas o Supremo já soltou todo mundo. A Lava Jato foi anulado. Tirando pro Cabral, o resto foi anulado. Que é o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, o pessoal do Rio ainda tá em cana lá. O resto... Ou com tornozeleira. Acabou. Anulado. É uma pena. A situação aí do Brasil é triste. Enfim, né? A gente já está chegando aqui ao final do... Tinha para falar do FMI, a gente fala amanhã, se der tempo, na quinta. Na quinta a gente fala. Eu vi o relatório aqui, 178 páginas, bem legal o relatório. Legal, a gente pode falar sobre isso. Só queria responder para o Grande Trabalho, que fez uma pergunta para o Cabral sobre o volume de negociação de put comprada nesses 2 meses e tal. O Cabral vai ver na quinta, porque... Excelente. Cabral falando de derivativos é sensacional. É muito bom. Só que ele não tem como te dar a resposta disso agora, não dá, né? Não sei que... Put de quê? De dólar, de ações, put lá fora, comprada aqui nesses dentro. 2 meses foi de 20 bi de dólares. Então, aqui lá fora de dólar, de ações, de quê? Me chamaram de esquerda aqui. Sensacional, né? Cabral, aquilo que você sempre fala. Você sai de bolsomito para esquerdopata na mesma frase. Eu não sei. Olha, gente, eu costumo dizer. Sensacional. É o que eu falo. Eu não sei o que é pior, se é ser chamado de bolsomito ou de esquerdopata. Então, eu já coloco um pouquinho de lenha na fogueira aqui nesse
chat. Mas é isso. Acabou já? Acabou. Antes de despedir, compartilha a minha tela, por favor. Opa, tem coisa aí? Tem. É só pra mostrar, isso aqui é os bastidores, ó. Olha só, pra dizer boa. que nós somos aqui, ó. O Júnior, que é o chefe do Swift, ali atrás, que comanda a mesa de operação, os 3 vagabundos. Marlene Matos, pra quem não conhece, cabelinho na régua, e esse aqui dá esporro até na Paula. Rodrigo, é o chefe geral. Esse aqui dá esporro na Paula, na Isa, em mim, em todo mundo. Todo mundo. De vez em quando eu viro até torcedor de Fluminense, pra poder ele ficar um pouquinho mais calmo. É o cara que eu mais sofro bullying. Não, tô brincando. Tanto é que ele é tão babaúvo que ele falou, eu vou ficar do lado do chefinho pra sair na foto. Ai, eu tô sentado no mesmo lugar pelo amor de Deus. eu... Pode tirar o compartilhamento, só pra vocês saberem quem põe o programa pra rodar. É verdade, É isso aí. A gente fica... Quem trabalha de verdade. Quem trabalha de verdade. Não, depende. De vez em quando você pede pra olhar pra câmera e você no grupo de WhatsApp ali, né? Não, o único que trabalha ali é o chefe mesmo. É o que Júnior. É o Júnior. Os outros são Marlene acertadores Matos que já fica essa botam. hora pensando na larica das 4 horas, que ela fica enlouquecida com isso fone. aí. Cabelinho na régua, agora só pensa no cabelinho, fica assim, ó. Ai, meu Deus, tem um fio solto. Aí vai lá no banheiro pra ver o fio solto. Gente, a gente está encerrando aqui de uma maneira leve, porque afinal de contas, amanhã é feriado. Olha, Gani Petista! Acertaram! Acertou! Vocês não sabem os bastidores aqui, a tatuagem que ele tem de Marx nas costas. Ele não sabe os bastidores ele aqui, tem uma mano. estrela aqui em cada... Eu tenho que só na mão comprida, porque ele tá andando assim, ó. É só cada porque... estrela que ele tem, ó. Fidel de um lado o L e do outro lá. lado... Putz, Che Guevara. Boa. Boa. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Um abração, Até quinta. se Deus quiser. Até quinta. É isso aí. Olha, Paula Moraes falando, olha o Whats. Ah, meu Deus do céu, o que acontece? Tá, não. A Paula tava perguntando assim, pergunta pro Cabral, o Júnior é chefe do quê? Ele é chefe da Renata, cabelinho na régua, e do PH. Boa. Olha, E, ó, a gente botou pro ar, mano. E olha lá, o cabelinho na régua pegou meu laque de cabelo ontem. Ê, Paulo! Cabelinho na régua passa laque? Você passa laque, ô vagabundo? Você passa laque? Passa lá, confirmou que passa. Ó, a gente Que só tem uma estratégia pra gente não ser mandado embora. Qual? É chamar a Paula também pra participar. Não, se ser, participar, Paula, Rodrigo manda alguém embora, mano. Nós Não, quatro. a gente tem que. A gente tá bem, porque pelo menos a gente tá. A audiência nossa aqui é uma boa, das melhores da. É a única coisa que sobra, né? O resto... Eita, Patrocina pô. a gente. Porque a chefe é vida louca também. Vocês ficam falando? É verdade. A chefe é vida louca. Fala umas drogas do lado dela, outro dia. Não fizemos, eu só vou contar um pedaço, que eu não posso contar tudo. Tinha Vai logo que tem que entrevistado ser. aqui que veio falar. Aí eu só fiquei assim, pá. Meu irmão, o estúdio passou mal de rir e ninguém conseguiu falar. Chegou o pessoal pra gente... ó, Opa, sessão foto no aquário. Sessão no aquário, aqueles bichinhos. Né? O pessoal Sessão passou. aquário. A gente vai filmar. Amanhã a gente tira foto do aquário. Tchau. Vamos encerrando aqui. A gente vai encerrando o BMC Market desta terça-feira. Obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso chat. Um abraço para todos vocês. Não se esqueça de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de fazer parte aqui da programação da BMC News. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você assiste agora ao Você com Dinheiro. Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira estão chegando aí com muita informação ao vivo aqui na tela da BMC News. Eu volto às 4 horas da tarde no Top News com o fechamento do mercado. Não perca! Eu volto daqui a pouquinho.